Bom, pessoal, tudo bom? Hoje eu quero conversar com vocês um papo um pouco mais longo, né? Esse é um vídeo que já faz um tempo que eu estou ensaiando para fazer, não ensaiando literalmente, mas assim, pensando nele, né? É, e acho que seria legal, até por conta, de ser um vídeo que não só é importante para mim, até para eu poder depois refletir sobre algumas questões, mas também talvez possa ajudar muitas pessoas aí que estão pensando suas pesquisas na área de políticas culturais, né? E querem talvez algumas explicações melhor pensadas e aprofundadas em relação aí ao que eu trato no meu doutorado. Tá? Eu não sei se vou fazer um vídeo só, talvez a gente faça mais uma parte 2 aí, mas aí a gente vai conversar sobre isso no final. Vou tentar fazer esse primeiro vídeo aí com no máximo meia hora, 40 minutos, tá? Bom, para quem não conhece, então eu tenho um doutorado, né? Tá aqui ó, a minha versão capa dura, né? Ele, o título, né, do doutorado é Arquitetônica da Esfera Político-Cultural Brasileira nos Enunciados do Sistema Nacional de Cultura. O que eu busquei, né, pesquisar nesse doutorado é justamente, eu observei, né, como o Sistema Nacional de Cultura, proposto aí a partir do ano 2000, né, isso dentro, né, da PEC, do Plano Nacional de Cultura, que foi aprovado apenas em 2005, porém que começou essa construção lá em 2000, ainda era o Fernando Henrique o presidente, porém foi proposto numa PEC escrita em conjunto, né, pelo por um deputado do PT e uma deputada do PSDB, isso que é o mais curioso, né? Claro que com a partir de uma demanda muito do setor cultural, né, que naquele momento já percebia que a Lei Rouanet não era a melhor forma de financiamento à cultura e que para a gente poder, de fato, fazer uma melhor distribuição dos recursos de forma mais justa e menos descentralizada, precisaríamos ter a construção de políticas estruturantes para a cultura. Né? Então, eu parto desse princípio, né, e dessa reflexão para propor esse doutorado, que na verdade ele surge, e acho que é importante falar isso, muito nas reflexões feitas, tanto na minha qualificação de mestrado, quanto na minha defesa de mestrado, né, onde eu trabalhei a questão das leis de incentivo à cultura dentro dos projetos culturais. E eu senti a necessidade, a partir de alguns questionamentos da minha banca, principalmente da professora Ilana Goldstein, da gente pensar o financiamento para além, né, dos projetos culturais e das leis de incentivo. E naquele momento em que eu estava escrevendo meu mestrado, isso ficou ainda mais, isso gritou muito mais, né? Porque justamente a crítica que eu fiz ali no mestrado em relação ao financiamento à cultura, já de certa forma estava sendo colocada dentro das críticas que justificavam a importância do Sistema Nacional de Cultura, aprovado, né, como emenda constitucional em 2012. Então, de certa forma, se a gente for pensar bem, né, a minha pesquisa meio que caminhou junto com essa construção, né? A minha pesquisa, inicialmente, ela não era para ser uma pesquisa balizada pela questão, pela reflexão do financiamento à cultura, ela era muito mais da produção cultural, e ela acabou indo para esse eixo principal de financiamento, justamente por conta, né, do viés de reflexão muito marxista, né, russo,
e aí no caso principalmente as teorias do Círculo de Bakhtin, que para quem não conhece, tem aí alguns pensadores principais, e um deles é o Valentin Voloshinov, né, que tem esse livro maravilhoso, Marxismo e Filosofia da Linguagem, publicado aí a última edição dele pela editora 34, e traduzido pela minha orientadora, Sheila Grillo, e pela Ekaterina Volkova-Américo, diretamente do russo, e eu super recomendo a leitura para quem quiser se aprofundar aí no que eu propus, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Não vai dar para falar muito sobre essa parte teórica aqui, eu acho que eu prefiro focar na parte de políticas culturais. Esse eu preferi começar pelo doutorado, até por estar muito mais vivo, né, na minha cabeça, por eu ter feito há pouco tempo, né, bem ou mal, eu defendi o doutorado em junho do ano passado, então, de certa forma, nesse momento, né, até curioso, eu lembro que eu depositei, né, o doutorado no meio de abril, então, nesse momento está fazendo um ano que eu terminei o doutorado mesmo, né? Então acho que é importante revisitá-lo. Bom, essa pesquisa, então, ela começou em 2014, mas na verdade começou antes, né? Começou lá em 2010, quando eu comecei a pensar minha iniciação científica. Então, a iniciação científica em 2010, depois de 2011 eu começo a desenhar o meu mestrado sobre projetos culturais, e eu acho que dá para a gente dizer, já que eu fui num contínuo de pesquisa, que essa pesquisa começou em 2010, de certa forma, ou até antes disso, né, justamente por eu já trabalhar com políticas culturais há muitos anos, né, pelo menos aí dá para dizer que desde 2002 eu trabalho com isso fortemente, então desde então já penso isso. E de certa forma esse doutorado ele vem um pouco para coroar esse período aí de 18 anos, né, de trabalho no setor como produtora cultural. Na verdade já trabalho há muito mais tempo, né, com isso, até por ter banda desde 1990, então isso, né, melhor a gente nem falar para não entregar a idade, né. Mas aí voltando à questão do doutorado, né, o doutorado no final das contas ele ficou com 6 capítulos, tá? O primeiro e dividido em 3 partes, tá? Então, pelo sumário, né, tem a parte da introdução, depois a parte 1, que eu chamo de fundamentos teóricos metodológicos, onde então eu exponho o que é a minha proposta, né, mas com um primeiro capítulo teórico, né? Então, a parte 1, fundamentos teóricos metodológicos, a arquitetônica bakhtiniana na construção de uma metodologia de análise da esfera político-cultural brasileira. E aí é muito curioso que isso ficou mais nítido na minha defesa, quando a própria banca pontuou que eu tinha feito um doutorado 2 em 1. 2 em 1 por quê? Porque eu trago aí 2 teses, né? Uma que é uma contribuição minha teórica, no capítulo 1, que eu chamo de o conceito de arquitetônica, e eu divido em 4 subtópicos, né? O primeiro é o conceito de arquitetônica na história da filosofia, o 1.2, arquitetônica aristotélica, 1.3, arquitetônica kantiana e 1.4, arquitetônica bakhtiniana, que é a minha linha de pesquisa principal. Quando eu comecei a fazer esse doutorado, uma das coisas que eu conversei com a minha orientadora, né, era meio que eu precisaria trabalhar, né, essa questão do conceito de arquitetônica, que é um conceito que o Círculo de Bakhtin trabalhou, de certa forma, em algumas obras, né, mas que ainda é um conceito muito complexo e que precisaria ser melhor trabalhado
talvez até para conseguir pensar a área das políticas culturais. Já que muito, né, do conceito de arquitetônica nas obras do Círculo são trabalhadas em relação à questão da arquitetura, da literatura. E, ao mesmo tempo, por eu estar trabalhando com um sistema nacional de cultura, veja bem a palavra aí, sistema, né? Sistema, arquitetônica, são coisas que de certa forma têm alguma relação. E aí eu falei, não, eu vou mergulhar nesse conceito, mas eu quero ir além, né, do círculo de Bakhtin. E aí eu comecei a ir atrás aí do conceito de arquitetônica na história da filosofia. E logo de cara eu encontrei uma série de filósofos falando sobre arquitetônica. E isso foi demais. Isso no primeiro ano de um doutorado, né? Eu que sempre fui apaixonada por filosofia, sempre no fundo, sempre sonhei em fazer uma graduação em filosofia. Então foi a minha possibilidade pelo menos durante um ano, eu foquei o meu primeiro capítulo. Ele tomou esse meu primeiro ano inteiro de doutorado. Isso foi muito gostoso, eu posso dizer que a palavra foi essa, ao mesmo tempo muito desafiador, porque eu fui ler as obras aí, eu li quase a obra inteira do Kant, eu li boa parte da obra de Aristóteles, acabei lendo muito Platão e Sócrates também para entender alguns diálogos que o Aristóteles fazia. Li muitos comentadores do Aristóteles e do Kant, né, porque eu não sou da filosofia, né? Apesar de tudo, eu sempre li muito filosofia, então isso me ajudou bastante, né, a ter um pouco a noção do pensamento mais complexo e de saber mais ou menos por onde ir, mas eu nunca fui da filosofia, fiz alguns cursos, assisti algumas aulas, mas não, eu sou da letras, né? Mas, de certa forma, eu trabalho com um filósofo da linguagem, né? O Bakhtin, ele é muito filósofo da linguagem e isso também me ajudou. Então, de certa forma, nesse primeiro capítulo, eu comecei a trabalhar essa questão da arquitetônica e um dos momentos mais interessantes dessa pesquisa foi quando eu fui ler o Kant. Comecei, né, na verdade, o Kant, quando eu fui pegar o Kant, dei muita sorte de começar justamente pelo livro da Crítica da Razão Pura, que era um livro que eu tinha lido algumas coisas na graduação, principalmente nas disciplinas ligadas à semiótica e tal. E logo no último capítulo, aliás, no último tópico do último capítulo desse livro, a primeira frase que eu leio é justamente que a arquitetônica é a arte dos sistemas. Aí aquilo me falei, nossa, né, eu estou trabalhando com um sistema nacional de cultura e o Kant me dá essa deixa. Eu falei, nossa, agora eu preciso realmente mergulhar nisso, né? Então, quem lê a minha tese e não for nem da área, nem da filosofia e nem da análise do discurso ou da filosofia da linguagem, talvez tenha um pouco de dificuldade nesse primeiro capítulo. Porém, apesar de ser possível você ler a minha tese sem ler o primeiro capítulo, se você encarar a leitura desse primeiro capítulo super denso, eu acredito que vai ser muito agregador para as suas reflexões, para qualquer pessoa de qualquer área das ciências humanas, né? Eu acho que a filosofia ela é muito a base das ciências humanas e, infelizmente, nos cursos de graduação de ciências humanas, a gente tem bem pouco leituras de filosofia, e seria bem importante. E ao fazer, né, esse primeiro capítulo, isso ficou muito nítido para mim, porque eu descobri várias coisas, né? Eu acho que a leitura do Aristóteles me fez pensar muito as questões dos direitos, da legislação, do que é democracia, do que é política, e do que é a prática política e o pensamento político, pensando o pensamento político como
nossa convivência social, né, a questão dos animais, de nós enquanto animais políticos que vivemos num mundo e conseguimos nos relacionar coletivamente, talvez por esse nosso lado político, né? Eu acho que isso é muito legal e isso tudo ligado a esse lado da linguagem que o Aristóteles aí nos apresenta de uma forma muito interessante quando ele trabalha a questão do logos, né? Do ethos, do pathos e do logos, né? E isso tem tudo a ver com a questão da política, né? E com a questão da própria arquitetônica, aí quando ele, né, que é o primeiro filósofo a dar o nome de arquitetônica, e uma das coisas que eu, como filóloga, eu tive o trabalho de fazer foi justamente busquei, né, trazer essa análise dessa palavra que nas traduções em português ela não aparece como arquitetônica, né? As traduções do Aristóteles eu busquei várias e aí eles trabalham nas traduções com outros tipos de, né? Por exemplo aqui, né? Eles traduzem como as artes principais, artes fundamentais. Nas traduções, artes principais, a ciência mais imperativa e predominante sobre tudo. Artes fundamentais, a arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar de arte mestra. Uma ciência que fosse preeminentemente a ciência maior, né? E eu trago também as traduções em espanhol, em inglês, em francês, né? E aí em francês, né, a ciência mais fundamental de todas, né? Não vou ler em francês, porque o francês é péssimo, enfim. E aí, justamente, eu aí faço nessas mais de 15 páginas que eu trabalho o Aristóteles, essa reflexão para nos levar aí à arquitetônica kantiana, né, onde eu trabalho muito a questão da a razão pura e da razão prática, justamente para tentar fazer o contraponto Aristóteles, né, e Bakhtin, né? E aí isso acho que é muito legal, né? Porque de certa forma traz, né, para gente um pouco essa ideia da arquitetônica como um sistema. Eu vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito pesado. Eu continuo então na parte 2.